Minhas amigas e meus amigos, aqui Claudemir Oliveira, sou presidente do Seeds of Dreams Institute, aqui em Orlando, na Flórida, e trabalhei 15 anos para a Disney, onde eu tive o privilégio de ter dado aulas na prestigiada Universidade Disney e também como professor convidado do Disney Institute. Por que eu estou aqui? Porque é um assunto extremamente relevante, inclusão. A Disney há anos, há décadas, usa 4 chaves para falar dos padrões de qualidade da empresa. E as palavras são segurança, cortesia, show e eficiência. Nessa ordem. E eu vou explicar para vocês, dando 1 ou 2 exemplos, como que funciona este processo, né, nos padrões de qualidades da empresa. Em setembro de 2020, a Disney anunciou que ia acrescentar uma 5ª chave. Essa 5ª chave com o nome de inclusão. Olha que lindo, inclusão. O que aconteceu? Em setembro do ano passado, a Disney não anunciou qual que seria a ordem onde que essa chave ficaria, já que a ordem das 4, volto a repetir, propositadamente, naturalmente, segurança, cortesia, show e eficiência. Quando eles anunciaram que iam criar a 5ª chave, eles ainda não sabiam onde iriam colocar. Se no começo, se no final, se no meio. Eu já desconfiava que ia ficar no meio e vou explicar o porquê que eu desconfiava que ia ficar no meio. Né? Porque inclusão passa a ser uma palavra, né, que as outras 4 chaves giram em torno da inclusão. Então ela ficou no meio. Então já temos a resposta. Agora a sequência é segurança, cortesia, inclusão, e eles colocam inclusive a palavra inclusão maior, show e eficiência. Essa é a ordem. O que é importante que a Disney não falou e que eu vou falar aqui, mas eu não estou falando naturalmente em nome da Disney, eu estou falando do ponto de vista de alguém que conhece a cultura da empresa e está tentando passar para vocês uma visão subjetiva, pessoal, não é científica, mas que eu acredito que eu sei o que eu estou falando. Então vamos lá. Por que central? Se você analisar, são 4 palavras. Fica maravilhoso colocar ela bem no meio, concorda comigo? Segurança, cortesia, inclusão, ali bem no meio das 4 palavras, das 4 outras chaves. E em seguida, show e eficiência. Então, passa a ideia que inclusão é a chave central, né, que dá naturalmente ideias para que você use inclusão nas outras 4 chaves. Então esse é o meu primeiro raciocínio. Mas olha, eu vou um pouco além. Né? E se antes fossem 5 chaves? Inclusão não ia ter como ficar bem no meinho. Então, a minha conclusão é super simples. Por acaso, coincidiu que as 4 outras chaves, né, elas caíram como uma luva dentro do contexto de colocar ela bem no meinho. Mas volto a repetir, na minha opinião, uma coincidência. Mas há outros elementos dessa minha análise. Se vocês observarem, né, em cada chave, se vocês observarem, tem um símbolo. Né? Então, o de segurança tem o D de Disney, segurança, a Disney segurança. Vou tirar minha cabeça aqui. O cortesia é um crachá, olha que lindo, é um crachá para indicar cortesia, o nome da pessoa, como vocês estão vendo aqui. Inclusão é um coração, olha que lindo. Né? Eficiência, ou melhor, show é uma estrela, né? Você é uma estrela do show. E eficiência é uma engrenagem. Então eu percebi isso aí, absolutamente bem interessante. Agora, para a gente terminar esse vídeo sobre esse tema, é importante ressaltar outras, vamos dizer, outras dimensões dessa decisão da Disney. Por exemplo, na Disney você não pode usar tatuagem visíveis, você não pode usar brincos grandes, gigantes,
você não pode pintar o cabelo de várias cores, né? Isso é algo que eu acredito que a empresa vai começar a pensar mais profundamente. Volto a repetir, é uma opinião. Se colocou a palavra inclusão com essa importância, eles vão ter que correr atrás dessas outras coisas. Porque nós vamos ter, as pessoas já me fizeram essa pergunta. Claudemir, inclusão? Quer dizer, então, se eu usar tatuagem não posso trabalhar na Disney? É uma pergunta que o Mickey Mouse vai ter que responder, né? E trabalhar em cima disso. Então eu acredito, pessoal, que ainda vamos ter coisas boas acontecendo. Então eu vejo como positivo essa decisão da empresa. Para eu terminar esse vídeo, para não ficar muito longo, existe uma outra coisa que eu acho que é importante falar. Inclusão, a Disney já fala há décadas. Há décadas. Só para vocês saberem, na Universidade Disney, onde eu dava aulas, nós falávamos todas as aulas, né, eu falava por quase 45 minutos sobre o que eles chamam de RAVE, que é Respect, Appreciate, Value Everyone. Seria então respeitar, apreciar, valorizar todos. Disney já faz isso. O próprio nome VIP, que todos conhecem como Very Important Person, na Disney é Very Individual Person. Ou seja, como que eu posso encantar o cliente, né? Mas ir além, encantar o cliente do jeitinho que ele é, da forma que a pessoa é. Então a Disney já usa inclusão há muito tempo. Eu acredito que o momento foi propício para eles colocarem, estamparem essa palavra dentro desse contexto. Mas eu não esqueci, porque eu falei que eu ia dar um exemplo de como que as 4 chaves funcionavam e vão continuar funcionando. Mais um argumento meu, porque inclusão poderia ser a primeira, poderia ser a última, caiu no meio por causa das 4 chaves. Volto a repetir, isso é uma análise subjetiva de alguém que conhece a cultura. Não é científica, não fala em nome da Disney, é uma opinião. Uma opinião baseada nos meus 15 anos de empresa, nos meus livros que eu escrevi sobre a vida dele, sobre a cultura da empresa. Então vou usar só um exemplo. Por que é essa ordem? Segurança, cortesia, agora inclusão, show e eficiência. Primeiro, segurança, porque sem segurança você não tem como realizar as outras chaves. Sem segurança não dá de forma alguma para você ter cortesia, ter inclusão, ter show, ter eficiência. Vem em primeiro lugar, né? Mas vejam bem, segurança, cortesia, show e eficiência. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos supor que show, né, a terceira chave, a quarta chave agora, um cast member, funcionário, né, colaborador da Disney, está na parada e ele percebe uma faísca no carro alegórico. E ele sabe que aquilo pode gerar fogo. Ele tem autoridade, por quê? Porque segurança vem em primeiro lugar, de parar literalmente aquele carro alegórico. Parar, ou seja, acabar com o show que estava acontecendo ali. Por quê? Porque segurança vem em primeiro lugar. Então a ordem é essa. Vou dar mais um último exemplo e a gente termina esse vídeo aqui. Quando você entra nas lojas da Disney, em geral as portas estão abertas. Mas não é eficiente, né, você ter uma porta aberta com o calor de Orlando, na Flórida, aqui onde eu vivo, né, e o ar-condicionado ligado. Então não é eficiente. Mas presta atenção, eficiência é a última palavra, né, das chaves. Cortesia não vem antes do que a palavra eficiência. Portanto, cortesia vem antes. Então eu deixo a porta aberta, eu gasto um pouco mais, eu invisto um pouco mais na eletricidade, mas cortesia vem primeiro. Então, terminando, a palavra inclusão, na minha opinião, caiu no meio, por acaso, por termos 4 chaves. Né? Ela poderia ser a primeira ou a última. Se fossem 5 ou 6 chaves, como eu falei, não teria como ela se encaixar ali no meio. Mas, repetindo mais uma vez, isso é uma análise subjetiva. Espero que vocês gostem. Muito obrigado e um grande abraço do Claudemir Oliveira.